O abismo oculto na maternidade. Imagine um mundo em que o mais puro dos instintos, o amor materno, se converte em horror. Frases como "ela era a própria vida dele" perdem a força quando a história se revela diferente. O que faz com que uma mãe, pessoa que deveria proteger a vida que gerou, sucumba a sentimentos de ódio, repulsa ou até a impulsos homicidas? A sociedade teme admitir que um vínculo considerado inquebrável pode se transformar em armadilha mortal. No entanto, infanticídio e filicídio maternos são realidades documentadas e intensamente dolorosas. Segundo Resnick, 1969, existem diferentes motivações para o ato materno de matar um filho. Altruístico, a mãe acredita estar poupando o filho de um sofrimento maior. Psicótico, o crime ocorre sob delírios ou alucinações impulsivas. Em estudos realizados com 17 mulheres internadas na França, 41% estavam com quadros psicóticos, 46,2%, ou em depressão bipolar, 41,2%, e 17,6% apresentavam transtornos de personalidade. Análises de 10 casos mostram depressão profunda com ideias suicidas e filicidas. Entre mães com bebês de média, 4 meses. Geralmente, os crimes ocorrem quando a mãe fica sozinha com o bebê após um histórico de traições emocionais em seu próprio passado. Depressão pós-parto afeta cerca de 1 em cada 7 mulheres. Aberta a tratamento. Psicose pós-parto rara, 2 em cada 1.000 nascimentos. Desencadeia delírios graves, risco extremo de violência contra criança-mãe. Pensamentos violentos não são incomuns, mas ficam ocultos. Estudos apontam que até 70% das mães, com bebês chorando intensamente, ex-cólica, relatam fantasias agressivas e 26% admitem pensar em machucar o bebê, embora não executem. Em grupos com depressão, 41% têm pensamentos de matar o filho. Casos reais que chocam. Andrea Yates. Em junho de 2001, drowning de 5 filhos com idades entre 6 meses e 7 anos. Diagnosticada com psicose pós-parto e esquizofrenia. Livramento após ser considerada insana, mas a vida dela se tornou sinônimo de dor. Dana Schlosser. Em novembro de 2004, cortou os braços de sua filha de 10 meses, acreditando que Deus estava ordenando. Sofria de psicose induzida. Foi absolvida por insanidade e internada psiquiatricamente. Fabienne Cabou, mãe mentalmente abalada que afogou a filha de 15 meses na praia, motivada por delírios religiosos e influência cultural sobre bruxaria. Foi condenada a 20 anos. Sua história virou filme, Saint-Omer. Lauren Dickerson, a médica com histórico de depressão e pós-parto, acusada de matar os 3 filhos no Reino Unido em 2023, estava sob avaliação mental. Os fatores interligados. Pesquisas mostram que mães com passado de negligência, abuso ou violência familiar têm maior risco de filicídio. Metade dos casos envolvem mães vítimas de violência do parceiro, que agrava depressão e psicose pós-parto. Mães com apego inseguro, desorganizado ou conflituoso, frequentemente reproduzem seus medos e traumas no cuidado infantil, aumentando. Risco de violência extrema. Pobreza, isolamento social, falta de apoio e da rede de saúde são fatores recorrentes. Tensão antes do abismo. Enquanto um quarto se fecha e um bebê dorme, na mente da mãe a escuridão avança. Pensamentos violentos, arrogando-se como atos de amor, alívio, proteção, ecoam no silêncio. Neste instante algo se quebra. O instinto não cura, ele abandona. Há um momento que antecede o horror em que tudo parece normal. A casa está silenciosa. A criança dorme. O dia passa devagar. A vizinha elogia a beleza do bebê. O marido liga perguntando se precisa de algo no mercado. Mas por dentro, algo já ruiu. O que se vê do lado de fora é só a casca de uma mulher que ninguém realmente conhece. Nem ela mesma. A maioria das mães que cometem crimes contra seus filhos jamais demonstrou sinais evidentes de violência. Elas não gritavam nas ruas. Não batiam em público. Muitas delas eram descritas como afetuosas, exaustas, mas dedicadas. É isso que torna tudo mais inquietante.
porque o que as corroía vinha de dentro, como uma ferrugem silenciosa, como se o amor tivesse sido plantado num solo contaminado. O mito do instinto materno, propagado há séculos como uma verdade absoluta, falha em explicar essas rachaduras. É como se todas as mulheres fossem forçadas a amar, como se não amar fosse um crime moral, antes mesmo de ser um crime legal. Mas o que acontece quando essa obrigação se torna insuportável? Quando segurar um bebê nos braços desperta não ternura, mas um incômodo surdo, uma raiva que ela não sabe nomear? Não se trata de uma escolha consciente. Não é o mal no sentido tradicional. É algo mais sombrio, a colisão entre a fragilidade psíquica e a idealização social. Algumas mulheres descrevem isso como uma presença. Outras dizem que começaram a se sentir como espectadoras da própria vida. Era como se eu estivesse fora do meu corpo, vendo minhas mãos fazerem coisas que eu não queria, disse uma mãe em um dos poucos relatos que chegaram a público. Ela tentou se matar depois de sufocar a filha recém-nascida com um travesseiro. Não morreu. E hoje vive internada, diagnosticada com psicose pós-parto aguda. O que ela sente? Eu queria pedir desculpa, mas também queria que tivessem me ouvido antes. Eu dizia que alguma coisa estava errada. Ninguém acreditou. O silêncio é cúmplice de muitos crimes. O silêncio da mãe, que não pode dizer que se arrependeu de ter engravidado, que não pode admitir que sente raiva ao ouvir o choro do bebê às 3 da manhã, que odeia o corpo que se transformou, que tem medo de si mesma, porque se dissesse, ouviria que é uma monstra, que é ingrata, que precisa de oração. Ninguém quer ouvir que uma mãe não ama. Então ela cala. E o que é sufocado em palavras se manifesta em atos. Há casos em que a rejeição é gradual, construída com cada madrugada sem dormir, com cada crítica velada, com cada comparação com outras mães mais fortes. Em outros, é um rompimento abrupto, um colapso mental, um estouro invisível. E quando finalmente o gesto acontece, a queda do bebê na escada, a água que demora demais no banho, a tesoura esquecida perto do berço, todos se perguntam como. Como uma mãe foi capaz, mas ninguém pergunta o que ela enfrentou antes. Sozinha dentro de uma casa fechada, dentro de uma mente em colapso. Existem histórias em que a maternidade se transforma numa prisão. Não uma metáfora poética, uma prisão real, feita de paredes internas. A mulher acorda e dorme no mesmo pesadelo. Sente que não é dona do próprio tempo, do próprio corpo, da própria cabeça. E o filho, que deveria ser uma bênção, vira o símbolo do que ela perdeu. E ela o odeia por isso. Não com consciência, mas com um ressentimento passivo e ácido, que aos poucos contamina o olhar, o toque, o gesto. Não há tapas, não há gritos. Só o olhar opaco. A ausência, a indiferença. E por vezes a vingança. Sim, há mães que matam por vingança. Não contra o filho, mas contra o mundo. Contra o homem que as abandonou. Contra os pais que as criaram sem afeto. Contra a vida que lhes negou tudo. E o filho, por ser vulnerável, por estar ali, por ter o rosto de quem ela odeia, torna-se o alvo. Não é justo, nunca é. Mas é humano. Um humano corrompido, doente, deformado pelo acúmulo de dores jamais escutadas. E há ainda aquelas que não odeiam os filhos, diretamente, mas odeiam o que eles revelam. Como um espelho, o filho escancara o que a mulher não queria ver em si mesma. Sua incapacidade de amar, sua fragilidade, seu medo de repetir erros. E então ela os rejeita, com frieza, com distância, com violência. Não se trata de justificar o injustificável, mas de entender o invisível. A linha entre maternidade e loucura é mais tênue do que se pensa. Não é à toa que o símbolo do útero, que representa a vida, também pode se tornar um túmulo, como nos casos de mães que mataram os filhos recém-nascidos e os enterraram no quintal, ou os esconderam em sacolas no armário. Não sabiam o que fazer. Sentiram medo, sentiram vergonha. Algumas não sentiram nada. A verdade mais incômoda é que o amor materno não é garantido. Ele não vem com o parto, não vem com o leite, não vem com a espera. Há mães que amam instantaneamente, outras com o tempo, e outras que não amam nunca. E essas são vistas como aberrações, como falhas da natureza.
Mas talvez sejam apenas vítimas de um modelo impossível, de uma expectativa inumana. Enquanto isso, a criança cresce, ou não cresce. Algumas sobrevivem ao desamor, outras não têm essa sorte. Carregam as marcas de uma infância sem colo, sem brilho no olhar da mãe. Algumas tornam-se adultos quebrados, repetindo o ciclo. Outras tentam esquecer, mas sempre há um eco, um vazio de onde deveria ter vindo o afeto. E um medo, e se um dia eu me tornar igual? No fim da parte 2, o que fica é o desconforto. O amor materno não é uma promessa, é um risco. E quando ele falha, o mundo inteiro desaba com ele. Quando o crime se consuma, o mundo se choca. Manchetes gritam, vizinhos sussurram. A palavra monstro surge com facilidade. Como pôde? E perguntam todos, como se a resposta fosse simples. Mas quando o tempo passa e a poeira assenta, o que resta não são as manchetes, são os cacos, vidas mutiladas, silêncios eternos e filhos sobreviventes que caminham pelo mundo como espectros de um amor que nunca existiu. Nem todo trauma sangra, nem toda ferida é visível. Há filhos que foram poupados fisicamente, mas cresceram com os olhos da mãe sempre desviando, com os braços que nunca os seguraram, com o tom de voz que soava mais como tédio do que como cuidado. Crianças que aprenderam desde cedo que existiam por obrigação, não por afeto, que eram um fardo, um acidente. Uma âncora na vida de uma mulher que sonhava com liberdade. E o que isso gera? Um adulto que desconfia de todo tipo de carinho, que não sabe receber toque sem enrijecer, que sente culpa por estar vivo, que internalizou a ideia de que amar é se tornar peso. Alguns tentam se libertar disso na terapia, no amor, na fé. Outros reproduzem, às vezes com os próprios filhos, outras vezes com os parceiros, colegas, o mundo. O desamor materno se espalha como uma praga invisível, uma rachadura que segue adiante, mesmo quando a mãe já morreu ou sumiu. Há crianças que sobreviveram a tentativas de infanticídio, que foram jogadas em rios, mas foram resgatadas, que foram deixadas na calçada, mas recolhidas. Algumas foram adotadas, outras institucionalizadas. Em muitos casos, sequer sabem a verdade completa. Crescem com versões fragmentadas. Sua mãe teve problemas. Ela ficou doente. Mas em algum ponto da infância, ouvem o que ninguém queria dizer. Sua mãe tentou te matar. E ali começa outro tipo de dor. A mente de uma criança não consegue processar essa contradição. Aquela que a gerou, que deveria protegê-la do mundo, foi sua primeira ameaça. A primeira figura de afeto também foi a primeira fonte de medo. Como se constrói confiança depois disso? Como se constrói identidade? E quanto às mães que sobrevivem ao próprio ato? Algumas são presas, outras internadas. As mais silenciosas desaparecem em clínicas psiquiátricas, onde o tempo passa devagar e a lucidez vem como uma lâmina. Há momentos em que entendem o que fizeram, e nesse instante o castigo é total. Porque não há pena maior do que lembrar. Algumas tentam se justificar, dizem que não eram elas, que uma voz mandava, que uma sombra as dominava. Às vezes, é verdade, a psicose não tem rosto. Outras vezes, é a mente tentando suportar o insuportável, ter matado aquilo que nasceu do próprio corpo. Mas há também aquelas que não demonstram arrependimento, que permanecem frias, secas, desconectadas. A sociedade teme mais essas. Porque nelas, o crime não parece uma falha, parece uma escolha. E se há uma escolha, há maldade. E se há maldade, não há redenção. É mais fácil pensar assim. É mais fácil odiar do que entender. Mas talvez o que se veja como frieza seja apenas a última defesa de uma mente estilhaçada. Nas universidades, nos centros de pesquisa, nos consultórios, o debate existe. O termo filicídio ainda carrega tabus. Mesmo no meio acadêmico, poucos se atrevem a mergulhar fundo. Porque entender o que leva uma mãe a odiar o filho é caminhar por um terreno amaldiçoado. É questionar os pilares da ideia de família. É aceitar que o ventre que dá vida também pode desejar a morte. E isso é insuportável para a maioria. Mas ignorar não impede. O ciclo se repete. Ainda hoje, há mães à beira do colapso, que sorriem nas fotos, que empurram carrinhos de bebê, que postam frases de amor. Mas por dentro gritam. E o grito não encontra ninguém. A saúde pública não escuta.
A família não vê, a vizinhança não interfere. E quando explode, todos dizem, ninguém esperava. Esperar o quê, exatamente? Que uma mulher suporte tudo, sempre? Que cure a si mesma enquanto cuida de outro ser humano completamente dependente? Que ignore sua dor para alimentar outro? Há mulheres que conseguem, e são heroínas. Mas outras não. E essas são demonizadas. A pergunta final não deveria ser apenas como uma mãe pode odiar seu filho, mas por que continuamos fingindo que isso não acontece? Por que não há sistemas de acolhimento mais eficazes? Por que tantas mães têm medo de pedir ajuda? Por que o sofrimento psíquico feminino ainda é silenciado? Por que romantizamos a maternidade ao ponto de torná-la uma armadilha? Encerramos este roteiro não com respostas, mas com cicatrizes. Aquelas que não se veem nas fotos nem nos registros policiais, mas que vivem nos olhos de crianças esquecidas e no silêncio de mulheres que gritam por dentro. O que leva uma mãe a odiar seu filho é uma pergunta sem resposta única, mas com consequências que atravessam gerações. E talvez o mais aterrador de tudo seja saber que, mesmo depois de tudo, o mundo continuará pedindo silêncio.